Você pode até achar que ninguém vê a sua luta, que ninguém entende o peso que você carrega, mas essa mensagem vai virar uma chave dentro de você. Hoje, Deus vai abrir seus olhos para uma verdade que muda tudo. Você não está sozinho. Mesmo quando tudo parece desabar, Ele ainda está lá, te sustentando, te guardando e preparando algo maior. Fica comigo até o fim, porque o que Deus tem para te revelar agora é resposta para tua alma cansada. Tem momentos que a alma grita e ninguém escuta. Você olha para o lado e parece que todo mundo sumiu. Nem quem você mais confiava consegue enxergar o que se passa dentro do seu coração. E aí começa o silêncio. Não só de pessoas, mas da vida. Parece que até Deus ficou quieto. Só que é nesse silêncio que o céu trabalha. É nesse chão frio da solidão que Deus coloca o sustento que ninguém mais pode te dar. Aleluia. Tem gente que anda sorrindo por fora, mas chorando por dentro, carregando peso demais nas costas e sem ter para quem desabafar. A solidão não é só falta de companhia, é sentir que ninguém te compreende de verdade. E isso machuca, viu? Machuca quando você tenta ser forte, mas está esgotado. Quando você segue em frente, mas sente que vai desabar a qualquer momento. Só que Deus vê o que ninguém mais vê. Ele vê o que ninguém entende. Tem noites que o travesseiro é o único lugar onde a dor escorre em forma de lágrima. Tem dias que o peito aperta tanto que dá vontade de sumir. É o tipo de dor que não aparece em exame, mas que vai adoecendo por dentro. E o pior é quando você tenta explicar e ninguém leva a sério. Aí vem o desânimo, o cansaço de lutar, a vontade de desistir. Mas mesmo nesse lugar escuro, Deus ainda está te olhando. Tem gente que desistiu por dentro, mas continua se arrastando por fora. Vai cumprindo rotina, vai vivendo no automático, mas a alma já não espera mais nada. Só que Deus nunca precisou de muita força para agir, viu? Ele não depende da sua performance, da sua energia, do seu otimismo. Quando Ele decide sustentar, Ele sustenta até o que já queria morrer. Ele conhece o ponto exato onde você parou, e é ali que Ele começa a agir. A dor da solidão é uma das mais silenciosas que existem, porque ela rouba a cor dos dias, a esperança das noites e a vontade de seguir em frente. E quando parece que ninguém percebe, Deus envia essa palavra para te lembrar. Você não está esquecido. Deus conhece teu nome, tua história e cada lágrima que já caiu sem ninguém notar. E é por isso que essa mensagem chegou até aqui, porque Ele cuida, porque Ele sustenta. Talvez você não consiga nem explicar o que sente, mas Deus entende até aquilo que você nunca conseguiu colocar em palavras. E mesmo quando tua alma cansou, mesmo quando tua fé falhou, mesmo assim, Ele ficou. Ele não te abandonou. Ele é Deus de perto. Mesmo quando tudo parece longe, Ele te carrega no colo, mesmo quando você não sente. E é sobre esse sustento invisível que vamos falar agora. Porque foi assim com Elias, e é assim contigo também. Sabe aquele silêncio que parece abandono? Aquele momento em que você ora, mas não sente nada? Em que você clama, mas parece que a resposta não vem? Pois é. Muita gente acha que quando Deus fica em silêncio é porque Ele se afastou. Mas não é assim, não. O silêncio de Deus não é ausência. Às vezes é proteção. Às vezes é preparo. Às vezes é sustento que Ele está colocando. Mesmo sem você perceber, Ele cuida até quando você acha que Ele não está. Elias também achou que tinha chegado no fim da linha. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 diz: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Ele se sentiu sozinho, esgotado, como se nada mais fizesse sentido. E sabe o que Deus fez? Enviou um anjo. Não foi com grito nem com trovão, foi com pão e água. Foi sustento no silêncio, foi cuidado em forma de descanso, porque Deus não virou as costas. Ele apenas estava agindo de outro jeito.
Às vezes você quer ouvir uma voz do céu, mas Deus está te mostrando o cuidado dele nas pequenas coisas. É aquela força que surge do nada, é aquela paz que chega do fundo da alma. É acordar e perceber que mesmo com tudo desabando, você ainda está de pé. Isso é milagre, viu? Tem coisa que você só não perdeu porque Deus sustentou no escondido. Tem livramento que você nem viu, mas foi Ele. Foi Ele o tempo todo. Deus sustenta quando ninguém mais pode ajudar. Quando o coração já não aguenta, quando a mente quer desistir, Ele aparece com aquilo que ninguém consegue dar. Consolo verdadeiro. E não precisa ser com barulho, não. Às vezes o socorro vem como silêncio que acalma, como abraço invisível, como presença que envolve. Em Isaías capítulo 41, versículo 10, diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não é promessa de barulho, é certeza de companhia. Tem gente que acha que Deus só está presente quando tudo vai bem. Mas Deus é especialista em aparecer no deserto. O lugar onde Elias estava era um lugar seco, sem ninguém por perto. Mas foi lá que Deus mandou comida. Foi lá que Deus deu descanso. Foi lá que o milagre chegou. Então não despreza o deserto não, porque é lá que o céu se move. É no deserto que o pão quente aparece. É lá que o sustento se revela. O silêncio de Deus não é descaso. É estratégia. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está mexendo em tudo. Está movendo pessoas, abrindo portas, afastando perigos, preparando caminhos. E quando chegar o momento certo, tudo vai fazer sentido. Você vai olhar para trás e perceber que Ele não só te sustentou, Ele te conduziu. Ele te carregou no colo, sem você nem saber, porque Ele é Pai. E pai nunca abandona um filho cansado. Você pode ter perdido força, esperança, coragem, mas Deus não perdeu o controle. E enquanto tua alma chorava baixinho, Ele ouvia. Enquanto teus pensamentos se bagunçavam, Ele organizava tudo lá em cima. O sustento de Deus é assim, calado, mas poderoso, discreto, mas constante. E quando você acha que não vai aguentar, Ele já te fortaleceu por dentro, e é por isso que você ainda não caiu. Porque Ele te segura, porque Ele te ama. Se hoje você sente que Deus está em silêncio, não se desespere. O silêncio dele também é palavra, também é ação, também é milagre. Lembra de Elias? Ele queria morrer, mas Deus queria restaurar. E foi ali, naquele chão seco, que o céu se moveu. E é isso que Ele quer fazer contigo também. Não importa se você não está sentindo. O que importa é que Ele nunca saiu do teu lado. E agora, chegou a hora de você enxergar esse cuidado de perto. Vamos entender melhor o que aconteceu com Elias. Esse homem foi profeta de Deus, cheio de autoridade. Tinha acabado de orar e o fogo do céu tinha descido, consumido o holocausto, provado que o Senhor era Deus. Mas logo depois veio o medo. Jezabel ameaçou a vida dele e Elias fugiu. Se escondeu no deserto, pediu para morrer. Sabe por quê? Porque até quem é forte cansa. Até quem crê, desaba. E Deus não virou as costas por isso. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, Elias diz: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. É uma fala de desespero. Ele não queria mais continuar. Ele achava que estava só. Achava que ninguém mais servia a Deus. Achava que a missão dele tinha fracassado. E quantas vezes a gente também não se sente assim? A alma cansada fala alto. E a gente começa a acreditar que não tem mais jeito. Mas é aí que Deus entra. Elias se deitou debaixo de um zimbro, querendo desistir. E olha que coisa linda! Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 diz: E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Deus não apareceu com um sermão.
não deu bronca, não exigiu mais força. Deus mandou um anjo com comida, com pão assado e uma botija de água. Foi carinho, foi cuidado, foi sustento no meio do abandono, foi resposta sem cobrança. Aleluia! Esse detalhe é tão forte, irmãos. O anjo toca Elias e depois fala, levanta e come. Ou seja, antes de pedir algo, Deus cuidou. Antes de levantar, Deus alimentou. Deus sabia que Elias estava fraco. Deus entendeu a dor dele e fez exatamente o que ele precisava naquele momento. É isso que ele faz contigo também. Às vezes, você quer sumir, mas Deus manda força, manda alívio, manda descanso, porque Ele é um pai que entende o cansaço do filho. E olha só o que aconteceu depois. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. E o anjo veio de novo. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 7, diz, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Meu irmão, minha irmã, Deus não só sustentou Elias uma vez, não, Ele sustentou 2 vezes, porque Ele sabia que o caminho seria longo. Ele não te fortalece só para o hoje, Ele te prepara para o amanhã também. Ele já viu a distância, Ele já está cuidando. A história de Elias mostra que Deus não abandona quem desanima, que Deus não rejeita quem pensa em desistir. Pelo contrário, Ele se aproxima, Ele envia recurso, Ele te dá tempo. E às vezes você acha que está parado, que não está indo para lugar nenhum, mas é porque Deus te deitou debaixo do zimbro para te restaurar, para te fazer levantar com nova força, com novo ânimo, com pão quente do céu e água que renova a alma. E o mais bonito é que depois disso, Elias não só se levantou, ele andou 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. Irmão, isso é milagre, isso é sustento sobrenatural. Não foi academia, não foi psicólogo, não foi terapia, não foi conselho, foi pão do céu. Foi sustento direto de Deus, e é esse tipo de sustento que Ele quer te dar, que não depende de nada externo, que vem direto da fonte eterna. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, um tempo de desânimo, de silêncio, de dor solitária, mas assim como Elias, Deus está te alcançando aí onde você está. Pode ser que ninguém mais veja teu estado, mas Deus vê, e Ele já preparou pão quente para tua alma. Ele já mandou recurso para o teu coração. Ele já colocou descanso nos teus ombros. Porque Ele não te criou para morrer no deserto. Ele te chamou para seguir com propósito. Elias achou que era o fim, mas foi só o começo de uma nova etapa. Deus o levou até a caverna e falou com ele de novo. Não num vento forte, nem num terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave. Sabe o que isso mostra? Que depois do sustento, Deus fala. Depois do pão vem a direção, depois do deserto vem o envio. Deus sustenta para que você continue, para que você se levante e cumpra o que Ele preparou. Se Deus fez isso com Elias, Ele também faz com você. Você não está esquecido, você não está largado. Deus sabe o quanto você já andou. Ele viu onde você caiu. E Ele mesmo vai te levantar, vai te alimentar, vai te fortalecer, porque você não está sozinho. Nunca esteve, e agora chegou a hora de entender por que Ele te sustentou até aqui. Porque tem algo maior vindo aí, e é sobre isso que vamos falar a partir de agora. Tem coisa que a gente só entende depois que passa. Na hora da dor, parece que tudo perdeu o sentido. Mas quando Deus começa a mostrar o que Ele estava fazendo por trás do sofrimento, a gente entende que nada foi em vão. Deus não sustenta só para manter vivo. Ele sustenta para te levar além. Cada vez que Ele te levantou, foi com propósito. Cada lágrima que você derramou, Ele colheu. E Ele vai usar até tua dor para te dar destino. Elias achou que estava acabado. Mas depois que se levantou, ele foi até a caverna e lá ouviu Deus de novo. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15, diz: Vai, volta pelo teu caminho e unge a Hazael rei sobre a Síria. Olha isso.
Elias pensou que tudo tinha acabado, mas Deus ainda tinha missão. Deus ainda tinha planos. A força que Deus te dá hoje não é só para sobreviver, é para continuar o chamado, é para realizar destino. Tem gente que acha que Deus só cuida quando você está fazendo tudo certo, mas Deus também sustenta quando você está no chão, porque Ele sabe o que ainda vai te entregar. Ele sabe que esse tempo difícil vai passar e lá na frente tem coisa grande te esperando. Deus não te fortalece à toa, não. Se Ele te manteve de pé até aqui, é porque ainda tem história para viver, ainda tem gente para alcançar, ainda tem promessa para cumprir. José foi traído, vendido, esquecido na prisão. Mas em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele disse: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ou seja, até o mal que fizeram com ele virou plano de Deus. E sabe por quê? Porque José foi sustentado na prisão para governar no palácio. Deus já viu o trono lá na frente. Por isso, Ele não deixa você cair agora. Ele te sustenta porque o que vem é grande. Você pode até não entender agora, mas um dia vai olhar para trás e ver, foi Deus em cada detalhe. Foi Ele te segurando quando você queria soltar tudo. Foi Ele te alimentando quando tua alma não queria mais lutar. E foi Ele te levantando para um propósito que ainda vai te surpreender. Porque Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma dor em força. Ele transforma lágrimas em preparo. Ele transforma deserto em caminho de milagre. Tem gente que está te olhando agora e pensando, como é que essa pessoa ainda está de pé? Mal sabem eles que não é força sua, é sustento de Deus. E quando chegar a hora da tua vitória, ninguém vai poder negar, porque foi Ele quem te sustentou. Foi Ele quem te fortaleceu, e será Ele quem te exaltará no tempo certo, porque o tempo da dor passa, mas a promessa permanece. E quem sustenta também cumpre o que prometeu. Você acha mesmo que Deus te guardou até aqui para te deixar no meio do caminho? Não, irmão. Deus sustenta porque Ele sabe onde quer te levar. Tem portas que vão se abrir, tem vidas que vão ser impactadas por você, tem promessas que ainda não se cumpriram. E sabe quem vai viver tudo isso? Você, porque Deus te escolheu. E quem Ele escolhe, Ele capacita. E quem Ele chama, Ele sustenta. Ele já começou e vai terminar. Às vezes o que você chama de atraso é só Deus te fortalecendo. Porque a jornada que Ele preparou não é curta, não. E se você fosse do jeito que estava antes, não aguentaria. Por isso Ele trabalhou primeiro dentro, por isso Ele te sustentou em silêncio, te deu estrutura, te fez mais forte, porque o que está vindo aí exige maturidade, exige profundidade, e você agora está pronto para viver o que antes não teria forças para carregar. Elias achou que ia morrer, e terminou ungindo reis. Você achou que era o fim, e Deus está dizendo que é só o começo. O sustento que Ele te deu nesses dias difíceis não foi em vão. Foi preparação, foi fundação. E agora chegou a hora de você levantar com nova identidade, com nova direção, e viver não como quem sobrevive, mas como quem foi chamado, porque Deus não te sustentou para voltar atrás. Ele te sustentou para avançar. Você não está aí por acaso. Cada detalhe da tua história foi cuidado pelo céu. Deus te sustentou porque Ele ainda vai te usar. E o que Ele tem para fazer na tua vida vai glorificar o nome dEle. Você vai viver para contar. Vai viver para testemunhar. Vai viver para sustentar outros que também acham que não têm mais força, porque quem é sustentado por Deus se torna resposta na vida de alguém. Aleluia! Você ainda está de pé, e isso já é milagre. Você passou por noites difíceis, por momentos que ninguém entendeu, por dores que não saíram em voz. Mas Deus viu tudo, e se Ele te sustentou até aqui, é porque ainda tem promessa para cumprir. Você não está sozinho, nunca esteve. Ele esteve no silêncio, Ele esteve no deserto, Ele esteve nos dias em que ninguém viu tua dor. E hoje Ele te diz,
Eu te sustento porque eu te amo. Não importa o que tentaram fazer contra você, nenhuma arma prosperou e não vai prosperar, porque você é guardado por um Deus que não dorme, que não falha, que não se atrasa. O mesmo que sustentou Elias no deserto é o mesmo que está contigo agora. Ele não te abandona mesmo quando você perde as forças, e ele não vai parar de te sustentar, porque o que ele começou, ele vai cumprir até o fim. Aleluia! Todos os dias trago uma mensagem de fé e oração aqui nesse canal. Por isso te convido a tornar esse momento uma prática de fé e devoção diária a Deus. Junte-se a nós e vamos juntos orar todos os dias. Siga esse canal e clique no sino. Dessa forma, toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você será avisado em seu aparelho com uma notificação. Fique por dentro dos temas diários de nossas orações. Que a tua noite seja leve, se for noite. Que teu dia seja cheio de paz, se for de manhã. Que o Senhor renove tuas forças, te envolva com amor e te faça enxergar o quanto você é importante para Ele. Receba agora meu abraço, minha bênção e minha fé. Nunca se esqueça, você é especial para Deus.